Fala, meus amigos, olha nós aqui mais uma vez no IFTcast, diretamente da Baixada Maranhense para as nações da Terra. E talvez você viu que a gente hoje está num formato aqui diferente, porque dessa vez nós queremos falar com você, diretamente com você, falar o teu coração a respeito de um acontecimento que teve na sexta-feira passada. Antes da gente ir para o conteúdo de hoje, o nosso bate-papo de hoje, eu quero fazer menção aqui dos nossos patrocinadores. Então, o primeiro é a Viacar, Texel, Posto Pericumã, Reicar, Galeteria Sabor Nordestino, Escola de Pregadores, Box Tour, JB Frigorífico, Netim Refrigeração Automotiva e GRE Barbearia. Então esses são os nossos patrocinadores. Se você quiser saber mais sobre eles, vai estar passando aqui a logo de cada um deles e você pode encontrar no Instagram, ver todo ali, conhecer melhor cada um dos nossos patrocinadores, tá bom? O grande escritor, pastor, pregador, homem de Deus, Tim Keller, ou Timothy Keller, voltou para casa, partiu para estar com Jesus, e nós queremos abrir o nosso coração a respeito da influência dele sobre as nossas vidas, sobre episódios de podcast que nós gravamos aqui, a igreja local, e então vai ser um pouco diferente, né, pastor Ribinha? É isso aí, pastor Caletson. Vamos falar muito hoje, não tem roteiro, não tem pauta, é realmente a gente desnudando o nosso coração, como que essa notícia nos afetou. Foi um misto de sentimentos. Confesso para vocês que quando eu soube, é até difícil de escrever. Porque é óbvio que nós temos muitos pregadores do nosso tempo à altura do Timothy Keller. Mas eu acho que a grande perda é na literatura. Verdade. É na escrita. É óbvio que ele era também um grande pregador, um exímio pregador. O pastor Caletson aqui citou, pastor, teólogo, escritor, pregador, mas o vácuo que fica na literatura cristã evangélica é assim, gigantesco, né? Gigante. Estamos orando para que Deus levante outros homens. Eu mesmo, quando lia os livros do Timothy Keller, meu Deus, era uma experiência gloriosa. Ele foi considerado o C.S. Lewis do século XXI. E, a meu ver, ele foi o homem no século XXI que melhor conseguiu conectar o evangelho às complexidades, Perfeito. demandas, exigências do nosso tempo. Perfeito. Eu acho que ele conseguiu contextualizar a mensagem do evangelho de um jeito que poucas pessoas fizeram no nosso tempo, né? E parece que a gente está falando de um amigo. É verdade. Não é a sensação que a gente está falando de alguém. Até o jeito carinhoso de falar. É. Às vezes a gente fala Timothy Keller, às vezes a gente fala Tim Keller, né, que é uma abreviação. Que ele gostava de ser chamado de Tim, né, as pessoas. Então parece mesmo que a gente perdeu um amigo, alguém muito próximo. E isso mostra o quanto ele nos influenciou. Quando eu recebi a notícia, eu estava na casa da minha tia almoçando com ela, e eu confesso que eu chorei. Chorei porque os livros e as pregações do Timothy Keller têm me influenciado muito, principalmente agora, depois desse entendimento do evangelho. Teve uma pessoa que me perguntou sobre por que eu fiquei assim, emocionado e tal. Eu falei, olha, é impossível nós falarmos desse período que a gente está vivendo como igreja, da influência do evangelho aqui, sem mencionar ele. É verdade. Não tem como. Passa por ele, passa pelos livros, pelas pregações. Então acho que por isso que ficou parecendo uma coisa muito íntima mesmo, de alguém muito próximo. Então, se você for no meu Instagram e ver as minhas pregações, os trechos das minhas pregações de um tempo para cá,
dificilmente você não vai deixar de encontrar coisas de livros dele. Todas as pregações, trechos de pregações que eu postei, as últimas pregações que eu preguei, tem Timothy Keller no meio. Eu vejo, pastor Caletos, que ele foi um dos principais instrumentos para a nossa igreja local. E a gente está se referindo da nossa realidade aqui em Pinheiro. Sim. A gente entende que o Timothy Keller foi um dos principais instrumentos de Deus para que esse evangelho simples e puro pudesse ser revelado ao nosso coração. Eu mesmo carrego hoje no meu ministério como pregador princípios extraordinários aprendidos com ele. Por exemplo, a percepção da mensagem cristocêntrica, de que a mensagem precisa perpassar pelo Cristo, porque numa época onde há muita busca pela pregação expositiva, mas é possível pregar expositivamente e não cristocentricamente. Perfeito. E o Tim Keller tinha essa preocupação, inclusive escreveu um livro sobre isso. Ele sempre dizia que a pregação ela precisava carregar pelo menos dois grandes elementos: a insuficiência do homem e a centralidade de Cristo. Isso me ajuda muito, pastor. Quando eu vou pregar hoje, eu termino de montar o meu sermão, olho para ele e eu faço uma pergunta. Esse sermão revela a insuficiência do homem? Este sermão apresenta a centralidade de Cristo? Então, meu Deus, é assim, é um ganho que a gente não consegue mensurar. Verdade, pastor. Outro ponto também, assim, muito importante, que eu aprendi com a vida do Tim Keller, o seu jeito de pregar, quando ele dizia que não existe só dois tipos de pessoas. Pastor, isso mudou minha vida como pregador. Não existe só aquele que está na igreja e aquele que está fora. O religioso e o irreligioso. E o irreligioso. Né? Ele vai dizer que existem duas maneiras do homem estar perdido e uma única maneira do homem ser salvo. E isso virou um arquétipo brilhante para as nossas pregações. Eu já te vi pregando várias vezes usando esse arquétipo. Usando isso. Eu já preguei passagens distintas das tuas usando o mesmo arquétipo. De que o homem pode estar perdido tanto do lado de fora da igreja, na prática do pecado, no que ele chamava de relativismo, como o homem pode estar perdido dentro da igreja, numa vida moralista. Moralista. Perdido na obediência. Perdido na obediência. Uma obediência rebelde. Pastor, eu nunca tinha escutado ninguém falar isso. Eu também não, pastor. Ele foi a primeira pessoa que eu vi falando disso. Uma outra coisa também, uma igreja centrada no evangelho, que uma igreja pode não ser centrada no evangelho, mas pregar o evangelho. Sim, verdade. E ele fala sobre essa ideia de uma igreja que é totalmente centrada no evangelho. Então é uma outra coisa que também nos influenciou muito aqui. A nossa eclesiologia é outra, depois desse entendimento. Todos os nossos ministérios, tudo que acontece na igreja, tudo é modelado a partir dessa compreensão do evangelho. Perfeito. Então, gente, ela é uma coisa que esse misto, a gente ficou triste porque é um baita de um homem de Deus e feliz porque ele está vendo Jesus agora. É verdade. E porque a gente teve o privilégio de tê-lo também no nosso tempo. Perfeito. Porque, perfeito. É forte o que eu vou te dizer aqui. Se Cristo não voltar agora, na tua geração, nossos netos, bisnetos, tataranetos irão ler sobre Tim Keller, como nós lemos sobre Martin Lloyd Jones, Charles Haddon Spurgeon, e eu e você tivemos o privilégio de viver no tempo desse gigante da fé. Perfeito, um homem de uma simplicidade, pastor. Não é, pastor? Meu Deus! Um homem de uma simplicidade. Eu achava muito interessante o jeito de pregar. Eu nunca vi ele alterando o seu tom de voz, mas era uma palavra penetrante. E também nem ficar andando. Pois sempre parado ali no púlpito, falando tranquilamente, mas queimava o coração das pessoas. De um conteúdo assim poderoso. Meu Deus. Você me fez lembrar agora de um livro que eu li dele. É um livro sobre pregação, que ele tem muito bom, maravilhoso. E nesse livro ele conta que um dia sua esposa
ele pediu a sua esposa para avaliá-lo enquanto pregador. E ela foi muito sincera e disse: olha, você é um bom professor, você tem uma boa didática, a sua pedagogia de ensino é boa, mas você é um professor. Quando eu te vejo pregando, parece que eu estou vendo um professor dando aula. E ele ficou triste, porque ele esperava mais, né? Até que ela disse assim: meu amor, a sua pregação é uma aula e você é um professor até o momento que você chega no Cristo. Uau. Porque depois que você chega no Cristo, aí eu já não sei mais descrever o que acontece comigo. Uau. Meu coração arde, meus olhos se enchem de lágrimas e a vontade que eu tenho é só de clamar por Jesus naquele momento. Perfeito. Então revela muito do que era o Tim Keller mesmo pregando. Pastor, qual foi o livro dele que você mais gostou de ler? Tem algum específico? Pastor, olha, foram vários, mas eu vou te dizer. E, gente, quero fazer uma pausa aqui mais uma vez para estar mencionando os nossos patrocinadores, porque sem eles, gente, os nossos patrocinadores são amigos que têm nos ajudado a manter isso aqui de pé, a espalhar o evangelho por meio das redes sociais. Então, aqui, Viacar, Texel, Posto Pericumã, Reicar, Sabor Nordestino e Escola de Pregadores. E como eu já falei, você pode acompanhar cada um deles no Instagram. A logo tá passando aí o tempo todinho aqui no nosso bate-papo e vocês podem conhecê-los melhor, tá bom? Então são os nossos patrocinadores. Talvez o que eu mais gostei não tenha sido o que mais me influenciou. Entendi. Não é? Mas o que mais me influenciou, sem dúvida nenhuma, foi um livreto de bolso, fininho, que você lê em 30 minutos. Eu já li para além de 10 vezes já. Pronto. Chamado Ego Transformado. E eu fiquei impressionado como que um ser humano consegue colocar em pouquíssimas páginas um conteúdo, pastor, meu Deus, tão explosivo. Tão explosivo. Então foi o livro que mais me afetou. Foi Ego Transformado. Perfeito. Que inclusive fez parte da transição que a gente está vivendo agora, né? De uma igreja centrada no Evangelho. E esse livro, Ego Transformado, fizemos uma série. Fez parte, fizemos uma série. A igreja toda leu esse livro. Eu tenho eu li algumas vezes esse livro. O Ego Transformado, gostei demais mesmo, mas eu não sei se foi porque influenciou meu entendimento a respeito das parábolas de Lucas 15, Sim. Mas o Deus Pródigo, para mim, dele foi o livro que eu mais li, foi o livro que eu mais gostei. Então ele me fez enxergar nas parábolas coisas que eu nunca ouvi em toda a minha caminhada cristã, como, por exemplo, o filho mais velho perdido dentro de casa, porque a gente sempre focava no mais novo que foi embora. E são os dois tipos de pessoas que a gente mencionou, o religioso e o irreligioso, mas tem terceira forma de se viver, que é a pessoa salva por Cristo, banhada do Evangelho, vivendo no Evangelho. Então, o Deus Pródigo, para mim, foi violento. Inclusive, eu preguei algumas vezes essa passagem de Lucas 15 de formas diferentes depois de ler Timothy Keller. E ele sempre dizia, pastor, que o pregador precisa ter na sua mente essas 3 categorias. Não existe 2 jeitos de viver. Existem 3. Então, isso ajuda muito o pregador. Porque se o pregador, eu lembro até de um dia que eu fui pregar uma mensagem, pastor, e foi numa conferência para a igreja. E eu preguei uma mensagem falando sobre o novo nascimento. E uma pessoa, um líder daquela igreja, me chamou e disse assim: pastor Ribinho, olha, a mensagem foi muito boa. Que pena que não tinha visitantes. Aí ele olhou para mim e fez uma pergunta: não te avisaram, pastor, que a conferência seria para a igreja? Como quem diz assim: você pregou a mensagem certa para o público errado. Aqui todo mundo já está salvo, todo mundo já nasceu de novo. Então, se essa mensagem fosse
fora, numa cruzada. Hum. Aí eu olhei pra ele e disse, não, eu sabia, me avisaram que era pra igreja. Aí ele fez aquela cara de espanto. Eu disse, mas sabe por que eu tô pregando sobre o novo nascimento para a igreja? Porque quem foi que disse que todo mundo que está dentro da igreja já nasceu de novo? Perfeito. Então, foi lendo as literaturas do Tim Keller. Pastor, tem um livro dele chamado A Cruz do Rei. Ele faz uma exposição do Evangelho de Marcos. Meu amigo, é brilhante cada história. E ele tem um jeito de apresentar Cristo nas passagens. Por exemplo, tem uma exposição dele, tá até na internet aí, que ele fala sobre Jonas. Muito bom. E ele encontrou o evangelho ali em Jonas. Que coisa linda. É de arrepiar, é de arder. É de arder o coração, pastor. É de arder o coração. Então, louvamos a Deus. Louvamos a Deus também pelo jeito como ele foi recolhido. Na sua casa, no convívio dos seus. Se não me falha a memória, a esposa deu um beijo nele antes dele partir. Que coisa linda, que coisa linda. E ele morreu, faleceu dizendo, eu quero estar com Jesus. Era um homem que desejava estar com Jesus, não teve medo da morte. Não teve medo da morte. Então estava com sua família, filhos, esposa, sabendo que a família sentiria falta, todo mundo sentiria falta, mas a coisa principal era estar com Jesus. É isso. Meu Deus, pastor. E fica aqui, né? Se você nunca leu nada sobre ele, por favor, leia. Leia. Talvez, não sei quantos leitores você vai ler na sua vida, mas se você ler ele, eu tenho certeza que sua vida vai ser muito influenciada. Eu acho que foi o Douglas que disse, né? A melhor coisa que você pode fazer agora é orar pela família do Tim Keller, que a perda é realmente gigante para eles, mas ler tudo que ele escreveu. Leia tudo. Leia sem medo, pode ler sem medo. Tem uma história, pastor, que a primeira vez que ele veio no Brasil, ele pregou 4 mensagens. E o pastor que traduziu ele, a pessoa que traduziu ele era um pastor. E no final dessas ministrações, o pastor chama ele numa sala e pede oração. E ele diz, tá bom, eu vou orar por você, pela sua esposa, pelos seus filhos, tem algum motivo específico? E ele disse, tem. Eu quero que você ore pelo meu novo nascimento. Uau. Porque eu nunca tinha escutado. Veja bem, pastor, ele era um pastor. E ele disse que ele nunca tinha escutado a exposição do evangelho. Meu como Deus. Ele ouviu naqueles 4 dias. Então, é um puro e simples evangelho. Você que está aqui com a gente, talvez você não consiga ainda, e nem a gente consiga quantificar aí o quão grande foi essa perda. Porque é como se um bastão tivesse caído. É verdade. E a gente está aqui, orando, torcendo para que Deus levante alguém que pegue esse bastão. Na escrita, talvez eu estou exagerando aqui na minha abordagem, mas na literatura, a minha modesta experiência como leitor, não consigo encontrar alguém que escreva. Volto a dizer, nós temos pregadores tão bons e talvez até melhores do que o Tim Keller. Pregadores. Perfeito, também acredito nisso. Agora, escritores, pastor, é uma leitura muito compreensível, muito Sim. fácil. É verdade. Profunda. O Tim Keller é a prova de que você pode ser um intelectual acessível. Porque é uma literatura fácil. Ego Transformado, qualquer pessoa entende aquele livro, mas é de uma profundidade extraordinária. Meu Deus. Eu ouvi agora, esses dias, uma coisa muito bacana sobre ele. A classe mais ortodoxa da linha calvinista, ele era um calvinista, mas ele era um calvinista que dialogava com todo mundo. Perfeito. Então, algumas pessoas mais ortodoxas não gostavam muito disso nele, né? Mas, por exemplo, quando ele diz que C.S. Lewis foi o homem que mais influenciou ele,
E em segundo lugar vem Jonathan Edwards. E detalhe, um arminiano. Pois é. Então ele tinha essa capacidade de dialogar Muito bom. com pessoas de outras linhas. Ele se preocupava com a cultura local, com o ateu, com o cara ferido com a igreja, com pastores, com o membro comum. Então era muito abrangente. A gente não está falando de uma coisinha só que ele fazia. A gente está falando de um pregador, a gente está falando de um pastor, de um escritor. Vai fazer falta. Pastor, reformados, que é o ambiente de onde ele sai, né? Pentecostais, carismáticos, calvinistas, arminianos, todos liam, respeitavam e reconheciam, né, a importância do Tim Keller. Perfeito. Gente, era isso que a gente... Eu fico imaginando a igreja local, hein, pastor? Se nós aqui, de tão longe, porque, por exemplo, eu não sei falar em inglês, né? Então tudo que eu tenho acesso do Timothy Keller é o que é traduzido. Sim. Os livros traduzidos, os vídeos traduzidos ou dublados. Agora você imagina a igreja, cara. Foram quantos anos ali que ele pastoreou? Pastor, acho que mais de 10 anos. Muito mais. Foram várias décadas pastoreando naquela igreja. Se não me falha a memória, foi mais de 3 décadas pastoreando a mesma igreja. Anos, mais de 3 décadas pastoreando a mesma igreja. Então você imagina aquela igreja ouvindo aquele nível de pregação. Então, é pra gente orar mesmo, sabe? Pedindo a Deus que console esses irmãos. Meu Deus. E, gente, é isso. A gente queria abrir aqui o nosso coração a respeito do Tim Keller. E você vai ver muito aqui na nossa igreja local, indicação de livros dele, a gente fazendo resenha, encontros só para estudar os livros dele. A gente já faz isso, né? Vai fazer muito mais agora. Acho que a gente pode honrar o legado que ele deixou fazendo isso, lendo, indicando a literatura dele, fazendo com que outras pessoas leiam. E se depender da gente, Timothy Keller vive no coração da gente, verdade, tá vivo. Na nossa igreja. Aleluia. Pastor, eu queria destacar uma coisa. A oração do meu filho caçula, o Aleph. O Tim Keller faleceu pela manhã. Quando foi à noite, eu estava pregando uma conferência, eu, minha esposa, e os meus 2 filhos, o Pedro, o mais velho, né, e o Aleph, o caçula, estavam acompanhando a gente. Então, na hora da janta, eu pedi para ele orar pela comida, né? E ele orou, fez a oração que ele sempre faz, agradecendo a comida, agradecendo a vida do pastor Joaquim, a pastora Rosa, que ele sempre agradece. E ele me surpreendeu com uma oração muito espontânea. E ele disse: pai, eu quero te agradecer pela vida do Tim Keller e porque o Senhor recolheu ele hoje. Olha isso. Para ti, para os teus braços. Aquilo me tocou, eu fiquei assim. Mas só para todo o pessoal saber que o Aleph é um criança de 9 anos. Criança de 9 anos de idade, que nunca leu um livro, mas ele vê, né? Ele viu na gente. Ele vê na gente nossas conversas, escuta os sermões da igreja, entra na minha biblioteca e vê lá os livros, então ele já tem uma noção da figura do Tim Keller. E da figura do Tim Keller para nós, né? Para nós, cara. Muito bom. Que privilégio ter vivido. Que privilégio, pastor, de dizer, olha lá nos meus netos, se Jesus não volta antes, eu vou dizer, Timothy Keller, ele viveu na minha época. Uau. Eita, meu Deus, muito bom. E é isso, né, pastor? É isso. É isso. A gente queria deixar aqui mesmo, abrir o nosso coração a respeito desse grande homem de Deus que tocou a nossa igreja aqui, no Maranhão, no interior. Meu Deus, da Baixada Maranhense. O cara nunca veio no Nordeste. Nunca colocou os pés no estado do Maranhão. Nunca pisou na Baixada. Nunca pisou aqui. Mas os seus livros têm influenciado a gente de uma maneira tão incrível. Se a gente pudesse chamar alguma coisa de sucesso, tá aí um belo sucesso. Não é, pastor? Perfeito. Tá aí um belo sucesso. O homem morreu, mas o seu legado tá vivo. Tá vivo, continua. Muito. Que Deus faça assim com a gente, para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, é isso. Deus abençoe vocês e leiam Tim Keller. Grande abraço. Abraço, gente. E até a próxima.